Minha gente, agora são 10 horas pontualmente, Riacho de Santana. Estamos ao vivo com o programa Ricardo Guimarães, nessa manhã de terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 5 de março. Para você que hoje troca de idade, os meus parabéns, um feliz aniversário. Que Deus multiplique seus anos aqui na Terra e lhe dê saúde de sobra para você poder aproveitar o que a vida tem de melhor. Saúde é tudo que a gente tem que pedir a Deus, porque o resto a gente corre atrás. Hoje estou aqui com o meu convidado, a pessoa que eu tenho assim, um imenso respeito, um imenso carinho, porque sempre teve essa atenção comigo, onde me vê, sempre para me cumprimentar, e eu gosto, né, de pessoas atenciosas, assim como o Verilton. Ele é conhecido por Gás, filho de meu amigo Valdemir Pereira. Pois é, mas o nome dele é Verilton Barbosa. E está aqui conosco hoje para bater um papo, para contar sobre sua trajetória como delegado de polícia. E vamos saber aonde foi que ele foi parar com essa história de delegado de polícia, onde é que ele está atuando, né, fazendo o seu trabalho. E sempre está por aqui visitando a sua família, visitando seus pais. Então, Verilton Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Ricardo Guimarães. Quero dizer da minha satisfação, da minha alegria, eu me sinto honrado por você ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Bom dia, Ricardo. Eu quem agradeço pelo convite, ao mesmo tempo que agradeço aí aos ouvintes pela audiência que está nos dando aí, né, na Cidade FM 87,9. Agradeço demais aos nossos colegas e amigos riachenses que estão nos prestigiando aí, nos assistindo nesse exato momento. Maravilha, só vou chegar o microfone um pouquinho mais perto, isso, para pegar um som melhor. E tem também os seus colegas que estão nos ouvindo através do aplicativo, não é isso, Verilton? Isso, meus colegas, os deltas aí do Rio Grande do Norte, já me avisaram que estão lá via WhatsApp, que estão lá nos acompanhando. Que maravilha, como é bom esse mundo digital, né? A internet nos proporciona essa oportunidade. Tempos atrás a rádio só pegava por aqui no município, agora a gente tem pessoas, né? Essa semana eu estava recebendo ligação de pessoas de Salvador, de Mato Grosso do Sul, que a gente tem ouvintes, filho de Riacho de Santana, que estão lá acompanhando através do aplicativo. Então, gente, como eu já disse, para quem não conhece pelo nome Verilton, acho que poucas pessoas conhecem por Verilton Barbosa. Esse aqui é Gás, filho de Valdemir Pereira, o nome de sua mãe? Rosália. Dona Rosália, que está lá também, com certeza, ouvindo a gente. Eu resolvi convidar o meu amigo, o Verilton. Ele é delegado de polícia, mas disse que prefere ser chamado sem o doutor antes, é mais simples. Resolvi convidá-lo porque tem uma história e tanto para contar para a gente. É uma pessoa que saiu da sua zona de conforto para alçar um voo, realizar um sonho de trabalhar como delegado de polícia. É sobre isso que a gente vai falar com ele aqui hoje. Vamos começar então, Verilton, falando a respeito da sua infância. Onde foi que você fez as suas primeiras anos de estudo? Eu estudei no Instinto, Colégio Sul de Minus. Ali próximo ali próximo não, na verdade, se tornou ali, né, a Praça Municipal, que foi derrubada. Eu estudei da primeira à quarta série no Colégio Municipal Sul de Minus. Da quinta série até o terceiro ano, magistério, eu sou professor, portanto, mas obviamente não sou professor universitário, mas de primeira a quarta série. Concluí no Colégio Estadual, que está aqui próximo, que foi, iniciamos, a nossa turma inaugurou o Colégio Estadual aqui ao lado. Foi 1988, salvo engano, até 1994. Estudei de 88, na quinta, sexta, sétima, oitava, aí vem primeiro, segundo e terceiro magistério, né? Fizemos o nosso estágio no colégio, salvo engano, Xavier Marques, ali próximo à praça, e concluí o magistério no ano de 94. No ano seguinte, fui para Montes Claros, Minas Gerais, fazer cursinho. Então, saí daqui em fevereiro de 1995. Portanto, o mês anterior aqui fizeram 29 anos que eu saí da cidade de Riacho de Santana, embora nunca perdi o contato. Sempre estou por aqui, estou nos grupos de WhatsApp acompanhando as fofocas, tudo isso que se passa por aqui. Hoje está tudo bem mais fácil, gosto demais da minha terrinha, graças a Deus, me dou muito bem, tenho uns grandes amigos, inclusive da época de escola. Claro que cada um vai tomando o seu rumo, um é caminhoneiro, o outro é professor, um eu soube, e depois eu fazer até uma visita lá
é o vice-diretor aqui do Colégio Estadual, o colega Francisco, aí tem vários, uns são médicos, outros são engenheiros, e cada um foi tomando seu caminho, né? E quando foi que você decidiu fazer direito? Você tinha tentado alguma coisa, outra coisa antes? Ou o seu sonho sempre foi fazer direito? Não, eu fiz vestibular para direito, não fiz para nenhum outro curso. Eu pensava, e a gente parece que muita gente às vezes dizia assim, não, por que você não faz medicina? Você, rapaz, para entrar no hospital tem que entrar 2 comigo, se for para ferir a peça. Então eu vi que não era muito assim, claro, que isso vai ser trabalhado, tem coisas que na minha profissão também eu achava que eu não teria coragem, muitas coisas você tem que ter, porque naquele momento você não tem muita opção, você tem que ter a coragem para enfrentar, e acabei enfrentando também na minha profissão. Pode ser que em outras profissões daria certo, mas nem pensei. Eu fiz vestibular para direito, aí fiz, como eu já morava em Minas Gerais, eu morava no norte de Minas, então teve vestibular na cidade do sul de Minas, eu fui aprovado em Alfenas, Minas Gerais. No ano seguinte iniciei a faculdade de Direito na Universidade de Alfenas, no estado de Minas Gerais, só que já em outra região. Eu morava no norte, né, aqui relativamente próximo, né? Sim. Montes Claros, e depois fui para Alfenas, sul de Minas, onde fiz 5 anos de faculdade de Direito. Mas quando você pensou em fazer direito, você pensou em fazer direito já para fazer o concurso para delegado, ou você tinha em mente outra coisa, ia ser advogado, ia ser tentar depois uma carreira como promotor, como juiz? Como é que foi essa história? Como é que essa história do delegado entrou na sua vida? Foi amadurecendo, né? A gente entra numa faculdade, na verdade a gente entra meio que assim, bem imaturo mesmo. Você vai entrar em um outro mundo. Você saiu de um curso preparatório para vestibular, e aí você entra numa universidade que ali você vai colocar um pezinho no chão, mas já para um outro rumo. Sim. Aí aquilo foi maturando. Durante a faculdade, uns colegas diziam, olha, eu quero advogar. Aí na advocacia um diz, olha, direito penal, não quero nem passar perto, eu não quero nem passar perto na delegacia. Outro, não, eu quero ir para a área civil. Outro, não, vou para a área consumerista. A gente ia conversando, ia. Aí você vai vendo até as matérias que você tem mais afinidade, que isso é óbvio, que você vê, às vezes você tem até um professor, às vezes, que a maneira que ele conduz a matéria, aquilo de certa maneira, aquilo também acaba lhe influenciando na sua escolha profissional. Aí durante a faculdade eu disse, rapaz, eu fiz um estágio também, uma visita, salvo engano, às vezes numa delegacia lá em Alfenas, e eu parece que assim, pelo menos inicialmente me encantei com aquilo ali, falei, vamos colocar esse negócio, esse plano adiante, para ver se dá certo. Além disso, e aqui a gente não pode descurar dessa realidade, é aquela estabilidade, que é o que o serviço público lhe proporciona. Sim. Ele não lhe proporciona riqueza, pelo menos eu não vejo muito essa possibilidade, porque você vai conviver com aquele salário meio que para o resto da sua vida, e muitas vezes defasado, mas de certa maneira todo mês você já ganhou ele. Você está entendendo, e né? Você tem uma segurança para a vida toda. Uma segurança para a vida toda. Caso tenha alguma eventualidade, você está resguardado. Isso, aí eu pensava muito nisso também, sabe? A gente vive umas intempéries financeiras, a gente sabe aí, né? Essa coisa de entra no governo, sai outro, sempre tem isso. Eu pensava também nessa estabilidade. E também me encantei com a profissão, acho uma profissão bacana. Não, a gente pensa realmente assim, a gente sai, a gente não sabe quando a gente vai voltar, mas a gente quer sempre cumprir a nossa missão, voltar para casa, mas isso também não é como eu pensava antes de ingressar na profissão, ou como muitos pensam. Você não está em embate com ninguém o tempo inteiro, você não está em operações também o tempo inteiro, não. Tem outros trabalhos, inclusive muitos deles, às vezes nem relacionados a direito penal. Às vezes muita gente vai numa delegacia de polícia para ser unicamente ouvido. A delegacia queria conversar com o delegado de polícia. Eu digo, aguarda só um minuto que eu estou despachando, fazendo algo aqui, mas espera. Às vezes a pessoa vai lá porque às vezes não foi ouvido em outro ambiente, às vezes não foi ouvido pelo vizinho, às vezes não foi ouvido na sua casa, ou às vezes não foi ouvido da maneira que
que esperava, ou não foi orientado, ouvido, e depois teve uma orientação. Sim. Não chega aí. Muitas coisas que às vezes um lixo que um vizinho coloca na porta de sua casa, que pode chegar um caso para a gente do direito penal. Que às vezes é tanta pirraça, não fica pirração. Não, vamos fazer isso, a gente vai lá, conversa com fulano, isso aqui, embora não seja uma atribuição da gente, mas a gente às vezes tem muito assim esse bate-papo. Então, quer dizer que a nossa profissão é muito além disso, porque fica parecendo que a gente só trabalha com sangue, né, com direito penal. Não, às vezes a pessoa vem lá, eu queria conversar com o senhor, só para o senhor me orientar, não quero fazer isso, olha, eu estou convivendo com determinada situação, meu filho, eu não criei meu filho para ele trilhar esse caminho, mas ele está trilhando esse caminho, eu soube, eu queria que o senhor me ajudasse para me tirar essa dor, o que eu posso fazer, tem como o senhor chamar ele aqui para conversar com ele? Não, vou chamar, traga ele aí, você sabe que esse caminho aqui, se você continuar em algum momento, você pode ser surpreendido pela polícia, se for pela polícia, às vezes talvez seja até o melhor, porque você vai perder talvez um bem preciosíssimo que é a sua liberdade, mas pode preservar a sua vida. Bem pior é quando você é surpreendido pelo opositor, né, por alguém que às vezes você tem alguma dívida, alguma coisa que talvez pode lhe cobrar de uma maneira que não seja a maneira mais correta, pode lhe cobrar a vida ao invés de lhe cobrar o dinheiro, e a gente muitas vezes conseguimos êxito. Isso, de certa forma, só interrompendo, acaba criando um respeito ainda maior pela autoridade policial. Poxa, não, o delegado me chamou a atenção e me falou de tal maneira, então a partir de hoje eu tenho que andar na linha, porque senão o delegado vai me chamar lá e vai estar decepcionado comigo. Então, de certa forma, gera essa empatia, né? Essa empatia e esse impacto positivo, diferente na vida da pessoa, né? Muito, muito bacana a sua maneira de conduzir esses trabalhos. E notadamente nas delegacias municipais, nos interiores, assim como aqui a nossa cidade, a gente ainda tem, vamos dizer, essa oportunidade, às vezes tem. Um grande centro, às vezes, é mais complicado. Mais complicado, pelo ritmo, né? Sim. Pelo ritmo e pelo contato. Eu trabalho numa cidade, por exemplo, que eu olhei até antes ali no censo, salvo engano, no máximo 15 mil habitantes. Então, queira ou não, por um tempo que você esteja lá, eu já estou lá mais ou menos 6 meses, então você já meio que tem contato, eu já tenho um chefe de investigação, por exemplo, que trabalha comigo, que já está lá há mais tempo, então a gente dá uma volta na cidade, a cidade é pequena, você tem mais isso, é diferente de uma cidade como Natal, uma cidade como Mossoró, que tem diversas delegacias, você coordena uma parte dela e às vezes você nem tem tempo, você entra, às vezes você tem mau tempo de tomar um copo d'água. A gente também tem o nosso trabalho, mas a gente sabe que a gente acaba tendo esse tempo e essa oportunidade de conhecer, de estar com quem conhece, o chefe de investigação já conhece ali toda aquela cidadezinha, é diferente da cidade maior. Então você tem essa oportunidade de às vezes se adiantar que não chegue aquilo ali para você, como já tivemos uma situação de um fato típico, de um crime, às vezes você chega, não, pai, vamos sentar aí e bater o papo, o que lhe aflige? Então, não, foi uma questão, rapaz, uma questão de uma cerca ali, o cara falou, pois é, isso aqui não lhe pertence, coloca a cerca onde realmente é uma bobagem, né? Uma bobagem que já vem ali, não teve um diálogo. Não teve um diálogo. Quando teve, foi, vamos dizer, jogar gasolina no fogo. Mas se fosse eu deixava ali mesmo, eu não tirava não. Sempre tem aquilo que fica aí. E às vezes você evita porque aquilo ali daqui a pouco o cara vai resolver, eles não vão... E é um trabalho, você está evitando um trabalho mais pesado posteriormente para você e sua equipe, né? É um trabalho pesado que você está evitando futuramente. Mas vamos voltar um pouquinho mais atrás. Quando você concluiu a sua faculdade de Direito, e aí você já estava preparado para dizer, não, eu quero ser delegado, ou você tentou alguma outra coisa antes? Eu tentei uns outros concursos públicos também, mas sempre focado na carreira de delegado. A gente sabe, e aí já vamos dizer assim, o caldo já vai ficando mais grosso. Concurso público hoje, cara, todos nós sabemos. Se a Prefeitura Municipal aqui de Riacho Santana, por exemplo, lançar um edital, abrir vagas aí para um concurso, qualquer que seja ele, você pode ter certeza que vai ser muito concorrido. Vai ser concorrido, inclusive, não só porque muitas pessoas daqui da cidade vão se inscrever, não. Muitas pessoas daqui da cidade e da região.
Vai vir gente aqui num dia de domingo de prova que você não vai acreditar que é a cidade. Você está entendendo? Então, assim, o concurso público, o meu é também um concurso muito concorrido, né? São de várias fases. Eu tive fase de prova objetiva, prova subjetiva, de TAF, que é uma prova física, tem um psicológico, tem uma série de coisas, além da demora, né? Um concurso demora muito, mesmo você passando nas fases, ele demora. Para se ter uma ideia, o meu concurso foi de 2008 para 2009, eu fui chamado no final de 2015. Rapaz, demorou esse tempo todo? Isso, mais de 6 anos. Por quê? Porque aqueles que também às vezes não são aprovados, discordam, por exemplo, do gabarito de uma questão, óbvio, é um direito meu, direito de recorrer. Então vou recorrer, aquilo tudo vai tendo um atraso. Sim. Meu concurso demorou muito. E assim, além disso, hoje é muito difícil, e assim, claro que tem muita gente que é fora da curva, né? Mas é muito difícil hoje você sair na faculdade e você já passar no concurso público. Tem, mas tem que assim... estudar muito, tem que ralar muito, né? Todo concurso público, tudo que você vai fazer, porque a galera hoje está muito afiada. Eu vejo aí as notas de cortes, eu acompanho às vezes alguns concursos, sem questões, a galerinha aí fazendo 90, 92. O cara que está errando uma quando pisca o olho, que galera bem afiada mesmo. Isso é bom, é muito bom, né? Isso é bom, que eleva o nível, né? Eleva o nível, a galera está num nível hard, bem... Agora sim, Verilton, eu te admiro muito pela pessoa que você é, pela educação que você sempre teve comigo, com outras pessoas. A gente percebe que você é uma pessoa, até na profissão que você está exercendo, você é uma pessoa de paz, né, que procura, como se diz, jogar água no fogo e não gasolina. Mas você, o foco que eu quero falar agora dessa entrevista, talvez muitos não conheçam, talvez até os seus próprios colegas não conheçam, que o Verilton é filho de uma família bem estabelecida aqui em Riacho de Santana. Bem estabelecida e financeiramente também bem estabelecida. E você poderia, por exemplo, ter ficado assim, eu não vou sair daqui para me arriscar minha vida lá no Rio Grande do Norte, eu não vou sair daqui para poder trabalhar em outra coisa, eu vou ficar por aqui mesmo, levando a minha vida aqui. Eu tenho meu pai que é bem sucedido financeiramente. Se você não quisesse trabalhar, você não passaria necessidade, né? Ficaria a sua vida tranquila. Mas você abriu mão desse conforto, abriu mão dessa tranquilidade para escrever a sua história. E eu te admiro por isso, porque você abriu mão da zona de conforto. E tem gente que não abre mão da zona de conforto, nem por mínima que ela seja. Às vezes o cara está sentado em cima do prego ali e está furando, mas está confortável para ir, tá bom, ele não sai dali para tentar. E você foi tentar num concurso no Rio Grande do Norte. Como é que foi essa história? Como é que foi você sair assim, não, eu vou encarar outro estado, eu vou sair da minha cidade natal, do meu conforto, da minha comodidade aqui, tudo certinho, meu pai, minha mãe, minha roupinha lavada, minha mãe está pronta para deixar para mim, almoço na mesa, eu vou enfrentar o mundo. Como é que foi isso? Realmente é uma decisão que não, como você falou, né, por toda essa comodidade, não só assim, porque antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né, nós temos essa afinidade, nós somos amigos de muito tempo, né, Ricardo? Eu conheço também um pouco da sua história, mas como você que está entrevistando aqui hoje, não sou eu tenho certeza que você tem inclusive muito mais história para contar do que eu, mas eu não sou entrevistador não, eu sou entrevistador. Obrigado, se for em outra oportunidade, mas as pessoas aqui conhecem. Meu pai, você também conhece, é um cara que foi chapa de caminhão, o pessoal do Rio Grande do Norte que está me acompanhando aí, eles têm uma expressão lá, sinônima, se não me engano, cabeceiro. Esse pessoal que trabalha aqui, o chapa de caminhão, tem alguns ali que fica na pista. Eu não sabia que Valdemir tinha sido chapa de caminhão. Meu pai foi chapa de caminhão por mais de 10 anos, se não me engano. É um cara que teve uma vida muito, muito regrada, e eu tenho uma admiração muito grande, porque justamente isso, eu sou um cara, e sou muito sincero ao dizer isso, eu não tive uma vida difícil. Eu acho que quem teve a vida mais difícil foram meus pais. Pode ficar à vontade, meu querido. Não, tá tudo bem. É sinal de que você é uma pessoa que honra a sua história, honra a história dos seus pais, e está aqui hoje. Essa emoção é justamente por conta disso, pela história que seus pais contaram para você e você vivenciou tudo isso.
muitas vezes às vezes deixou, né, de ter até uma roupa mais ou menos, ou às vezes até de fazer muita coisa por eles, para fazer por a gente. E eu digo por a gente porque também por minha irmã, graças a Deus, assim, minha irmã também, ela trilhou e está trilhando seu caminho assim como eu. Então meu pai é daqueles, como eu tinha te falado, meu pai tinha uma C10 anos 80 e me deu um carro. Por exemplo, se fosse hoje, ele tem um carro, acho que é 2003. Eu tenho certeza que se fosse para ele me dar um carro 2024, ele daria aquele cara que sempre se preocupou mais com os filhos do que com ele mesmo. Eu vejo pai às vezes com uma roupa rasgada, às vezes até eu falo com ele, não, meu filho, me deixa aqui, agora quando eu tô, se eu chegar lá, tiver uma roupinha rasgada, não quer costurar, não quer comprar uma melhor. Então assim, e também eu vi ele dizer, meu filho, eu vou lhe dar uma bola da melhor que tiver, uma chuteira da melhor que tiver, que você jogar. Eu não jogo bola, eu ruim de bola não. Tinha que chegar com a bola. Você não é pior que eu, não. Tinha que chegar com a bola e o jogo de camisa com 11, porque se chegasse com 12 ainda tinha um miserável lá que me deixava na reserva. Mas assim, mas ele dizia, olha, você nunca descurar, nunca tirar do foco o estudo. Você está entendendo? Porque assim, e eu nessa parte eu era bem traquina também, tudo, não sei o que, brincava, ia nas festas. Sempre gostei muito de estar em... Você sempre foi uma pessoa muito alegre, né? Mas assim, gostava de estudar. Gostava de estudar. Não fui aquele um aluno super top. Era aquele aluno cobra, aquele que passava arrastando, mas passava e era... Procurava sempre, assim, quando eu focava mesmo, eu dizia, não, vou tocar. Nunca descurei do estudo, nunca fui reprovado em um ano. Todos que eu fiz, tanto no Sul do Minúcio, quanto no estadual, quanto na faculdade, eu nunca atrasei nenhum ano, procurava, não, vai ter festa, essa semana não vai dar pra gente ir pra festa, fazer alguma coisa, tem a semana de prova, vamos chegar junto nessa, quando passar a semana de prova, a gente toca o terrorzinho lá, vamos fazer uma carninha assada, vamos tomar uma cerveja. Como é assim até hoje. Hoje eu confesso que eu bebo muito menos, mas gosto de estar nas festas. Então, voltando a ser meu pai, eu acho que, na verdade, é porque ele priorizava. Ele nos priorizava muito mais do que ele. Eu tenho essa eterna gratidão. Graças a Deus, assim, eu tenho essa eterna gratidão por ele, por conta de, por ele não por eles, né? Por fazer isso por nós. Pela emoção que você demonstrou ter aí, a sua gratidão vai muito mais além, né? Você honra a história do seu pai, o nome do seu pai, o nome de Dona Rosália também, a sua mãe. E eu tenho certeza que eles, ao estarem nos ouvindo agora, estão muito orgulhosos, né? Do grande homem que você se tornou. E dessa sua história de vida que você está nos contando aqui agora. E aí, então, chegou o dia que você fez o concurso, passou e foi chamado. E aí, como é que foi? Foi. Esse concurso, quando você me perguntou ali, você pode até às vezes me coordenar aí, porque eu sou igual aqueles carros antigos, aqueles carros altos, quando ele aquece, ele começa a falar, às vezes até fica à vontade, fica à vontade. Esse concurso parece que era para ser meu, sabe, Ricardo? Tem algumas coisas que são assim, porque a gente quando estuda para concurso, e eu tenho certeza que tem muitos colegas aqui, mandar um abraço para os colegas aí do Rio Grande do Norte que estão me acompanhando, e cada um tem a sua história, para aquelas pessoas também que pretendem ingressar num concurso público, passar no vestibular, sabe, às vezes acompanha as orientações dos professores e vê que às vezes falam do fator sorte. Sorte, às vezes, o que acontece sorte em concurso público? Tem como tem vestibular. Por exemplo, eu tive sorte, no final eu vou dizer isso. Eu tinha me inscrevi nesse concurso. Delegado de polícia no estado do Rio Grande do Norte. Eu e mais 3 colegas, inclusive dividimos o quarto, nós 3, porque quando você está na época de concurso, quando você faz alguns, aí você divide tudo, você divide ônibus, você divide cama, você divide tudo para o quê? Economizar. Aquilo que você está economizando numa prova que você faz hoje, já serve para você pagar o ônibus amanhã. E a gente fazia isso, ficamos eu e mais 3 colegas no Rio Grande do Norte. Ocorre que não ia ter nem a prova. A gente já estava inscrito, obviamente, já tinha feito inscrição, só que havia parece que ingressado com ação judicial lá e estava subjúdice. Aí eu vou passando no corredor
do curso preparatório, eu encontrei com um professor, nunca me esqueço disso, juiz federal Dirley da Cunha Júnior, um cara de uma educação que eu desconheço alguém mais fino do que ele. Passou, mas o pessoal muito ocupado, ele passou, professor, podia falar com o senhor só 30 segundinhos? Pode falar sim. Professor, eu fiz uma inscrição num concurso lá no Rio Grande do Norte. O senhor acha que eu faço ou não? Ele disse, a pergunta está muito abstrata, assim, então por que você não quer fazer isso? Não, porque não vai ter a prova. Disse, você já se inscreveu? Já pagou passagem, já pagou hotel. Paguei, inclusive vou ficar com os colegas lá. Ele disse, vai e faça, por dois motivos. Via de regra, essas decisões às vezes são revertidas. Sim. Então provavelmente pode ter a prova do concurso. E outra, se não tiver, você vai conhecer uma cidade bacana, que é Natal. Olha a visão do cara. Mas quem sabe você não vai estar lá. Torço por você. Muito obrigado, professor. Falei com o menino, nós vamos, fomos. Uma sexta-feira à noite, pegamos o avião, fomos. Até a prova. No sábado acordamos, fomos ficamos lá sentados, lá no saguão, assim, na recepção do hotel. Aquela musiquinha passou no canal de televisão lá, olha, tal, vai ter a prova. Isso no sábado, a prova era no domingo, eu disse, ia. Já pensei, fomos. Fizemos a prova. A gente naquela tensão de noite, já está deita, daqui a pouco acorda 3 da manhã, vixe, vamos, fizemos. Aprovado na prova objetiva. Não, teve outro detalhe, me parece, salvo engano, a prova objetiva e a prova subjetiva eram no mesmo dia. Os colegas devem me corrigir depois aí se eu estiver equivocado, mas acho que foi. Eu sei que na prova subjetiva, quando eu cheguei ali, tenso que ia até a prova, todo mundo lendo, né? Todo mundo pega um temazinho para ler, e aí que vem a sorte que eu disse antes. Eu digo, rapaz, é o seguinte, geralmente os examinadores vão cobrar aqueles temas mais atuais, mais polêmicos, ele quer exigir do examinando aquilo ali. Eu não tenho como ler numa noite 300 temas. Vou escolher um. Escolhi um. Aí, todo mundo lendo, precisou pegar um. Peguei o caderno, peguei não, li o tema. Vou dormir. Dormi. No dia acordamos, fomos fazer a prova. Aí peguei a prova, que era a prova objetiva, tem a parte subjetiva. Ricardo, me arrepiar quando eu falo. Quando eu olhei, estava lá. O tema que eu tinha lido à noite. Rapaz. Eu digo, eu já vou começar. É o fator sorte aí agora. Que foi o fator sorte, que é cair na prova aquilo que você estudou. No meio de 300. Porque você fazer um concurso hoje sem estudar nada, eu assim, sem querer desanimar alguém, eu acho que é mais do que impossível você passar. Está todo mundo estudando. Vou fazer um concurso amanhã sem estudar. É de xizinho. Meu amigo, não é bem por aí não. Aí eu já fui fazendo o quê? Para aproveitar aquela memória que ainda estava fresca, já comecei de trás para frente. Já peguei a folha de rascunho e já fui anotando o que eu sabia ali para depois aí fui respondendo a prova objetiva e fazendo aquilo ali. Deu certo. Foi um caminhar um pouco espinhoso, porque teve isso, né? Teve várias ações judiciais, muitos colegas ingressaram, explorando aquilo, eu sei que foi andando. E também me recordo de uma outra situação dessa do concurso, porque o concurso demorou muito. Aí eu dei meio que por perdido, fui estudando, fazendo outra, e fui advogando um pouquinho com os colegas lá em saúde. Um dia dá certo. Um dia eu estou aqui em Riacho. Você passou na prova da OAB também? Sim. Só que você tem que, quando você passa num concurso público, você tem que ir até a OAB, até porque é incompatível. Como é que eu sou delegado de polícia e você é advogado? Então você vai ter, como eu tinha a carteira da OAB, eu fui lá na OAB e dei baixa. Mas se algum dia, por exemplo, eu resolver advogar, eu vou lá e retomo. Aí eu estou um dia, no fundo já tinha passado algum tempo, o pessoal vem acompanhando, e eu tinha feito um amigo, vou citar o nome dele aqui, Emerson Valente, um amigo que eu tinha conhecido lá na época de concurso público. A gente fez amizade lá, saía para comer ali um sanduíche, tomar coisa, aquele momento ali no intervalo fizemos amizade. Ele natural de Salvador, eu daqui de Riacho Santana. Trocamos o contato. Ele passou nesse concurso e foi chamado 4 anos primeiro, do mesmo concurso, mas foi chamado 4 anos. Tanto é que ele está lá até hoje. Ele está há 12 anos como delegado e eu estou há 8. Porque apesar de ser do mesmo concurso, sim, ele foi chamado primeiro. E a gente foi lá, o nosso. Um dia eu estou aqui, no fundo da casa da tia Carmelita, com a família nossa, graças a Deus. É muito unida, graças a Deus. A gente está lá, recebo uma mensagem, como ele tinha meu número daquela época. Mandou para mim, ei, velho,
Saiu edital, saiu aqui no Diário Oficial aqui do Estado, você não está aqui, chamaram um nome, seu nome aqui, velho, não é, rapaz, eu quase caí. Já estava em festa e... Eu estava aqui e, por coincidência, eles tinham mandado, o pessoal da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte tinha mandado uma correspondência para Salvador, só que como eu estava aqui, não chegou para mim, quase que eu perco meu concurso, ainda bem que o colega mandou, quando ele mandou, chamei a mãe, deu um brinco, já saí às pressas. Porque senão eu ia perder, expirava e eu perdia meu concurso. Rapaz, cheguei, corri para Salvador para pegar um voo para lá. Quando eu cheguei, eu me lembro que eu falei com o porteiro, até porque eu sempre falo com eles, olha, qualquer correspondência, qualquer coisa chegar para aqui, me liga e tal. Ele disse, rapaz, eu vi, mas eu nem liguei, eu vi coisa de polícia. Eu já fiquei... Foi intimação. Aí fiquei lá e demorou algum tempo ainda, mas a gente fez o curso de formação durante o ano de 2018. Foi, do 2019, não, tem 8 anos, no 2000 no caso 2015. Sim. No final de 2015, chamou no dia 3 de novembro, entramos em exercício. Mas porque a carreira pública, assim, os concursos públicos, ele além do trâmite de você fazer, tem isso também, né? Tem, alguns vão entrar com ação, volta e meia tem um atrasozinho, um delayzinho, sim, é normal, mas assim, lhe confesso que valeu a pena. Valeu a pena, graças a Deus. Esperar tanto tempo. Sou concursado hoje, estou há 8 anos lá no estado do Rio Grande do Norte. Iniciei a minha lotação na cidade de Luiz Gomes, a última cidade do estado, mas o estado lá é pequeno. O estado do Rio Grande do Norte é muito diferente do nosso, né, cara? O nosso, eu brinco com o pessoal lá, o pessoal diz assim, fulano tá lá no final, como fosse lá no fim do mundo. Longe. Eu digo, meu amigo, aqui quando você fala fim do mundo, ainda roda umas 3 vezes lá. Vamos chegar lá. Aqui para chegar lá. Você se emocionou quando falou do seu pai, aí eu dei uma aliviada, a gente entrou em outro assunto, mas eu quero voltar novamente agora para falar qual foi a reação dos seus pais quando você decidiu ser delegado de polícia. Teve um incentivo ou teve uma preocupação, dizer, meu filho vai entrar numa carreira que é uma carreira perigosa? Muitas vezes, eu quero até citar isso, muitas vezes não reconhecida à altura pela população, o trabalho de polícia. É um trabalho importantíssimo para a nossa sociedade, que não existe sociedade organizada sem a polícia civil, como a polícia militar, mas a gente sabe que é uma profissão de risco, né? Você está ali na mira de frente, combatendo o crime, né? Fazendo investigações e tudo mais. Como é que foi essa reação do seu pai e da sua mãe quando você disse, quero ser delegado, e quando você diz, passei, já estou indo trabalhar? A preocupação, cara, ela existe até hoje. É igual quando me questionam, assim como você perguntou da preocupação dos meus pais, muita gente me preocupa se eu tenho medo. É claro que eu tenho. É claro que meus pais se preocupam comigo, não só enquanto profissional, com a minha saúde, estou lá distante. Às vezes nem sabe, será que está bem cuidado com aqui, porque aqui eu estou próximo. Aqui se eu sair, eu estou na casa de vó, estou na casa de um amigo, estou próximo, lá não. Então, assim, a preocupação sempre existiu. Por outro lado, como eu disse, lá em casa eles sempre apoiaram. Sempre apoiaram. Olha, estou com vocês. Eu falo, eu e minha irmã, né? Suas decisões. Você escolheu tal curso. Isso é muito bom, né? Isso não adianta eu ia querer me impor ser médico, impor ser engenheiro. Assim, eu já faço um esforço tão grande para ser um delegado mediano, ou um bom delegado, fazendo uma coisa que eu tenha mais afeição, que eu gosto. Imagine eu fazendo uma coisa que eu não gosto. Eu acredito que não deve ser uma coisa muito boa, não. Fazer isso por quê? Porque talvez eu vou ganhar 2, 3 vezes mais? Não. Eu vivo bem, graças a Deus, eu tenho uma vida muito simples, então meu salário dá para sair no final do mês e sobrar um tiquinho, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir mais ou menos, mas acaba me sobrando. Não sou uma pessoa que tem esse desejo de botar uma camisa no valor de tantos reais porque eu tenho que mostrar para alguém, não. Se eu gostar daquela camisa, vou comprar. Se eu gostar de uma que custa 30, eu vou vestir aquela camisa, e quem vai fazer esse julgamento vai ser eu. Eu não vou delegar isso aí, não. Eu sempre, graças a Deus, minha autoestima sempre foi muito firme. Eu tenho diversos defeitos, esse talvez não. Se eu tiver que
eu vou vir aqui arrumado, não é por conta de uma estampa ou de alguma coisa, não. Estando bacana, porque você está se sentindo bem. Estou me sentindo bem, estou com a calça, estou com o corpo coberto, estou bem vestido para o ambiente, eu acho. Então, assim, para mim, isso está... E você, pelas condições da sua família, que a gente não sabe a realidade de todo mundo, mas a gente sabe que a sua família é uma família bem estabelecida financeiramente. Você poderia viver uma vida de ostentação, e você leva uma vida simples, eu observo isso. Isso é algo que poucas pessoas pensam dessa maneira. Às vezes é até o contrário. Às vezes a pessoa não tem condições e está levando uma vida de ostentação, levando uma vida com a roupa de marca, às vezes até devendo aqui, devendo acolá, como diz o povo, mas levando a vida de ostentação. E você pode levar uma vida de ostentação, vamos dizer assim, entre aspas, uma vida de querer ostentar, e leva uma vida simples. Isso é bacana no ser humano, admiro muito isso em você. E aí, quando você foi, realmente, quando foi chegar lá e dizer assim, agora vou ter que fincar meus pés aqui por um tempo, eu não vou poder estar em Riacho sempre, porque é distante daqui, distante. É distante, só vou poder ir em período de férias, ou quando tirar alguma folga e tal. E você foi encarar uma delegacia. Como é que foi seu primeiro dia de trabalho? Você se recorda? Recordo perfeitamente. Eu cheguei na cidade de Pau dos Ferros, onde fica a delegacia regional, onde ficava, porque eu trabalhava nessa regional e eu não estou trabalhando mais lá. Mas que eu tenho um apreço muito grande, porque fui muito bem recepcionado por lá. Eu, apesar de querer tanto ser delegado, eu tinha entrado na delegacia de polícia uma vez em Salvador na qualidade de vítima. De vítima. Eu não tinha ingressado numa delegacia de polícia. Além disso, eu não tinha nenhum cacuete, nenhuma afeição com arma. Eu coloquei uma arma de fogo na minha cintura no dia 28 de outubro de 2015, quando a recebi delegacia, lá em Natal, quando da admissão, dos colegas da admissão para a gente entrar em exercício, que na verdade foi da nossa posse. O exercício foi uns 5 dias depois lá em Pau dos Ferros. Adiantando um pouquinho, em Pau dos Ferros, cheguei no dia 2 de novembro de 2015, numa pousada lá, que sempre que eu vou a Pau dos Ferros eu fico lá, peguei essa feição, pousada de Seu Anísio, onde eu sou muito recebido lá até hoje. Se eu falar que dormi, eu estou mentindo. Eu acho que... Sua noite, claro. Já era noite pensando, disse, rapaz, o que o delegado regional falar comigo, um baixinho, acho que ele está me assistindo. Eu disse, esses braços, deve ser bravo, que só molesta. Fazer o quê? Mas cheguei lá e no outro dia, 3 de novembro, fui lá, fiquei esperando, me recepcionou muito bem toda a equipe. Olha, isso aqui, o rapaz está vindo, novo colega, está vindo. Porque lá é regional, então o delegado, eu fui me apresentar ao delegado regional, o chefe imediato, mas eu fui ser delegado mesmo em Luiz Gomes. Luiz Gomes e mais umas 3 cidades. Luiz Gomes, Major Saulo, Zé da Penha, Paraná, que fazia parte dessa regional, que era um outro colega que estava lá, que eu fui rendê-lo. Ele saiu para ir para um outro e fui recepcionar. Aí, assim, tudo novo na sua vida, porque eu nunca tinha confeccionado um boletim de ocorrência. Agora eu ia ter que acompanhar do boletim a relatório do inquérito policial. Mas, assim, tudo o que eu te falo são os passos a passo, às vezes vão tornando. Você vai com o dia a dia, você vai pegando o traquejo. Eu não tinha. Por que eu falo? Porque às vezes tem gente que, por exemplo, já veio de outras profissões. Por exemplo, agora entrou uma nova turma, tem um ano e 3 meses por aí, e vai entrar uma nova turma agora. Tem gente que já foi policial militar, já foi policial penal, já foi delegados de polícia e delegados em outras unidades federativas, porque, por exemplo, o cara fez um concurso e ficou como delegado em Santa Catarina, aqui na Bahia, só que ele quer às vezes voltar para casa. Aí ele foi estudando, fez concurso, passou por lá, voltar, tem colegas disso. Então ele já chega, por exemplo, mais à frente do que eu, que não tive contato nenhum. Sim. Você está entendendo? Eu sabia o meu relatório. Já vem com a bagagem. Com a bagagem, isso aí, o cara tá. Mas assim, a gente vai equacionando. O cara que chegou, por exemplo, suponhamos eu hoje nessa qualidade, se eu chegar, fazer concurso no outro estado e passar, é óbvio que eu não vou ter eu vou ter dificuldade, como todos nós vamos ter.
mas eu não vou ter a mesma dificuldade que eu tive do dia 3 de novembro de 2015. Sim, é como você sair daqui hoje e trabalhar em uma outra rádio, às vezes maior, ou em uma outra cidade, não precisa nem maior, vem bom, Deus da Lapa, Guanambi, uma outra, montou lá uma outra FM, uma maior, você já tem um know-how, você já tem muito tempo que você vem trabalhando com a comunicação, mas já é num ambiente maior, que vai exigir, às vezes, mais contato com a tecnologia, mais tempo para isso, mais tempo que você vai ter para negociar com os patrocinadores. Então, de certa maneira, né? Mas aquilo ali para você já está mais leve. Então, eu tive toda essa dificuldade, mas assim, graças a Deus, eu acredito muito nisso, de você ter boa vontade, de saber também, vamos dizer assim, de ter aquele traquejo, porque às vezes quando as pessoas nos questionam, como se isso é delegado, aí fala delegado de polícia, as pessoas já pensam que já parece que você resolve o cara na bruta, vamos dizer assim. Não, muitas vezes pelo contrário. Pelo contrário, eu acredito que é o contrário, porque o equilíbrio tem que estar com a gente. Nem que às vezes depois, quando sair ali, eu tranco a porta, dou um murro na parede ali para passar a raiva, mas o equilíbrio tem que estar com a gente. Exatamente. O equilíbrio tem que estar com a nossa equipe, porque se já vem um desequilíbrio de lá para cá. Eu já estou atendendo uma ocorrência com desequilíbrio, essa conta não vai fechar não, cara. É verdade. Isso aí não vai dar. E muitas coisas que chegam na delegacia também não são coisas para você estar gastando sua energia à toa, não. Você tem que poupar energia para você gastar quando precisar. Quando precisar. Você está entendendo? Você não vai ficar batendo pardal com um tipo de idoso, não. Né? Já diziam os professores aí de direito penal em suas obras. Não precisa disso não. O cara falou, não, vou lhe ouvir. Não, você não está para interrogar? Sem subtrair direitos, eu sou avesso a isso e aqui, eu não estou fazendo propaganda de mim não, mas assim, tem isso, você chega, você vai interrogar uma pessoa que está acompanhada ou não do advogado, se é um direito dele de querer falar somente perante a autoridade judiciária, se está na Constituição e no Código de Processo Penal isso, por que eu vou negar? Exatamente. Por que eu vou negar acesso aos autos, ao advogado, se é o representante do investigado, é um direito dele, como é que ele vai se defender sem acesso aos autos? Eu queria isso para mim? Não, então não tive. Tenho 8 anos que sou delegado, nunca tive nenhum problema com advogado, pelo contrário, às vezes eles despacham comigo, assim, precisa de alguma coisa, até com o meu WhatsApp, obviamente aquilo que você pode fazer, você não vai fazer o que você não pode, e é uma deferência, o telefone é meu, é pessoal, não é institucional, eu atendo a ligação na hora e quando quiser, encaminho um documento na hora que quiser, se puder, mas se a gente pode tudo, para que o cara tem que sair faz de tudo para trabalhar em harmonia. Porque todo mundo ali faz parte daquilo ali, o promotor vai fazer o papel dele, o juiz, o advogado, que está ganhando seu dinheiro para defender o direito do cliente, nada mais, nunca tive nenhum problema com isso, graças a Deus, bem tranquilo. Então, aí foi, eu trabalhei aí em Luiz Gomes, já passei por umas 8 delegacias, eu também entrei ali, eu queria às vezes mudar também nas delegacias, umas cidades, às vezes, aí você pega uns lugares, às vezes, mais espinhosos que você vai, e aí vai surgindo alguns trabalhos. A gente trabalha em delegacia municipal, você trabalha com tudo, então você, de certa maneira, esse know-how você vai adquirindo, porque você trabalha com um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, que é de um procedimento sério, mas, por exemplo, crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, quando você vai trabalhar também com uma Maria da Penha, quando você vai trabalhar com furto, você vai trabalhar com roubo, você vai trabalhar com latrocínio, você vai trabalhar com homicídio. Por quê? Porque não é uma delegacia especializada, você não tem uma delegacia especializada em crime contra o patrimônio, com droga e com tudo. Então, você, de certa maneira, isso também é bom, e eu acho que para quem está iniciando, isso aqui é uma opinião bem pessoal, você tem que trabalhar justamente numa delegacia dessa, como eu trabalhei, que você vai... Porque o cara entra madurinho, já numa especializada, talvez, né? Mas assim, cada um também, às vezes, já tem o seu conhecimento. Eu, por exemplo, entrei, continuo na delegacia municipal de Lages, mais 4 cidades, né? São 5 cidades que a gente... Você trabalha em 5 cidades? São 5 cidades. Tem Lages... Trabalha e além de 4, mas graças a Deus também, eu também, mesmo estando de férias aqui, tenho um contato com o pessoal que está trabalhando lá, né? Direto, graças a Deus, está de boa, porque a gente se preocupa quando tem
algum crime assim que tira uma vida de uma pessoa, alguma coisa, porque queira não vou chegar, a responsabilidade vai estar lá na minha mesa, né? Tem um colega substituindo, que além das atribuições dele, mas além das atribuições dele da delegacia, ele tem aquelas que por estar me substituindo. Então ele não é um Superman, né? Então vai chegar lá e eu vou ter que dar continuidade. Então, de certa maneira, daqui eu me preocupo, embora tenha um colega substituindo, mas gosto da minha profissão, vivo dela. Lhe confesso que uma outra profissão que eu tenho muito apreço é o magistério, mas essa é uma conversa para adiante. Eu pretendo lá, sei lá, futuramente me qualificar para bater um papo com colegas, eu não digo nem com alunos, com colegas. Eu sou um admirador do magistério. Eu aqui quero mandar um abraço aqui para os professores e professores, todos eles e aqueles que foram nossos professores, e aqui peço licença, peço venha para homenagear uma pessoa do qual a gente tinha medo, mas que a gente sabe que a gente tinha medo, porque aluno às vezes tem medo, fica com medo das cobranças, não é do professor, que é Dona Clarita, que é uma pessoa que tem uma eterna gratidão. Era uma professora que estava à frente do seu tempo. Ela estava à frente do seu tempo, né? Muito querida, dos alunos. Muito querida, e cobrava, tem que cobrar mesmo. Eu me recordo perfeitamente, eu aluno aqui no Colégio Estadual, Dona Clarita, parece, salvo engano, fazia letra, sei lá, em Caeté, e a gente dividia, ela trazia o videocassete dela, dividia, mas ela trazia uma fita cassete, alguma coisa para a gente assistir, colocava. Cobrava, aluno às vezes tinha medo, Dona Clarita, porque não queria ser cobrado. Queria ser cobrado. Não quer aprender. Mas era uma professora que, assim, o pouco que eu sei da língua portuguesa, eu agradeço demais a ela. E assim, fico mais leve porque fiz isso em vida. Ela estava viva ainda. Muito obrigado mesmo, e desculpas aí, porque aluno a gente sabe que dá um pouquinho de trabalho, mas tenho essa eterna gratidão, quero que os familiares dela fiquem sabendo disso aí. Tá certo. Minha gente, com o apoio do Baratinho Materiais de Construção, do Alto Posto Cidade, o melhor combustível da cidade, do Lojão do Márcio, roupa barata é lá, hein? Ainda da Móveis é lá, tudo para o seu lado. Doutor Heraldo Ítalo, fisioterapeuta. Romildo, farejador de festas. Domingo que vem, Romildo vai para Correntina. Você vai fazer o concurso, já marca a passagem com ele, hein? Capas Riacho, uma loja que oferece presentes para você e para quem você ama. Salão Inova, da amiga Luzia, dando talento na sua beleza, e também com técnica podal para homens e mulheres. E ainda Casa de Carne Santana, a carne suína mais gostosa de toda a região. Nosso podcast de hoje está sendo com Veríssimo Barbosa, delegado de polícia lá no Rio Grande do Norte, contando aqui a sua trajetória de vida. Eu convidei o amigo para esse bate-papo justamente porque eu sabia que ele tinha conteúdo para passar, porque eu admiro muito por ele ter abrido mão do seu conforto, da sua comodidade aqui em Riacho de Santana junto com a família e sair para encarar uma profissão difícil, uma profissão que não sabe o que encontra pelo caminho, está sempre ali para servir, mas enfrenta muitas dificuldades, são muitos os desafios no dia a dia, e ele está fazendo isso com muita maestria, como está contando para a gente aqui agora. Você falou aí dessa área do magistério, que você é admirador do magistério, então futuramente você pretende dar aulas? Como é que vai ser isso? É um novo sonho? Um novo sonho. Na verdade sempre tive, só que assim, a gente sabe que é óbvio, tem que ter a qualificação e tal, então é um projeto, até esse que é um projeto que eu tenho, né, assim, eu acho muito bacana. Eu acho que é aquela pessoa que replica, né, aquilo que sabe, que simplifica o complexo. Eu acho muito bacana você tá aqui uma coisa que você tem uma dificuldade para aprender, você pega um livro, vai no YouTube, vai no Google, vai não sei o que, e uma pessoa ali com 5, 10 minutos, eu não estou dizendo que eu vou conseguir fazer isso não, mas assim, tomara que eu consiga e que consiga dar aula, ser professor, porque eu acho muito bacana, hein, cara? Você chega aqui, uma pessoa vai, rapaz, fiquei tanto tempo sem, né, labutando, e a pessoa vai ali, em poucos minutos, incute aquilo ali na sua cabeça. Sim. Talvez até lhe redireciona, lhe inspira. Acho que um bom professor é bacana demais. Eu
eu acompanho alguns aí da área jurídica, né? Esses dias que estou aqui, como fico muito em casa, e aí eu vou para o computador, tem alguns cursos aí, algumas aulas, rapaz, eu fico assim, maravilhado. Tem hora que eu, sabe, acho muito bacana mesmo, o cara diz, olha, isso aqui, aí vai na história, olha, isso aqui é assim porque veio daqui. Por isso que tomou esse rumo aqui, teve uma época que tomou um rumo para lá, para cá, mas voltou para cá. E aí... E é bonito de se ver uma pessoa que tem o conhecimento e que sabe passar o conhecimento. Porque tem gente que sabe, mas às vezes tem dificuldade de passar, não sabe passar para o outro, né? E é importante, é bacana demais quando você... Eu já fiz, quando alguns cursos de rádio que eu fui, eu ficava observando como os caras falavam, né? Falavam daquela história e tal, daquele assunto da comunicação, e com aquela autoridade sobre o assunto, com aquele conhecimento. Isso, de fato, é algo que encanta muito a gente. Em relação ainda a concursos e a sua estadia lá no Rio Grande do Norte, você pensa, se surgir a oportunidade de fazer um concurso para delegado aqui na Bahia, você pensa em fazer aqui na Bahia ou você pretende continuar no Rio Grande do Norte? Essa é uma coisa que eu venho pensando, lhe confesso que eu venho pensando. Meus pais já estão aí beirando 70 anos de idade. Eu também não sou tão novinho assim não, eu tenho quase 50, tenho 47 anos de idade. Eu achei que você era mais novo do que eu, aparentemente está parecendo mais novo do que eu. Anos, eu estou com 45. Jovial, rapaz, bonito aí, bacana, graças a Deus. Eu tenho 47 anos completos agora no dia 17 de dezembro. E penso, Ricardo, eu penso. A gente está fora de casa, eu gosto do estado do Rio Grande do Norte, um estado bacana, um estado pequeno. Nosso estado aqui, a gente sabe, é um continente em tamanho, em número de municípios. A gente tem aqui, salvo engano, 417 municípios. Temos 250 municípios a mais do que lá. Lá tem 167. É um estado que você transita pelo estado inteiro, no máximo 450 quilômetros. Por exemplo, quando eu fui lotado em Luiz Gomes, a última cidade, 440 quilômetros, salvo engano. Aqui, gente, para quem é de outro estado e está me acompanhando, nós estamos falando aqui agora da cidade de Riacho Santana, minha queridíssima cidade. Para você ir para a capital, a gente cortando o caminho, dá 730 quilômetros, salvo engano. Se você passar por Vitória da Conquista, aumenta mais 100 a 110. Sim. 800 e tantos quilômetros, já pensou? Para ir na capital. Você quase vai e volta lá no Rio Grande do Norte. Então, tudo mais próximo, é um estado que tem uma beleza natural super bacana. Eu já construí também uma amizade muito grande, graças a Deus. A gente sabe que a nossa profissão, às vezes, ela nos limita. Eu boto muita gente num quadradinho assim, porque você, de certa maneira, até tem que ficar nesse regrando. A gente trabalha com um bem mais, o segundo bem, ao meu ver, mais precioso do ser humano, que até o Código Penal, ele topograficamente, ele começa isso, né? Ele começa dos crimes contra a vida. Depois vem o quê? Vida, liberdade, patrimônio. Você sem vida, você não tem liberdade, você não tem patrimônio, você não tem honra. Mas você também, sem liberdade, você não tem uma vida digna. Você, para que patrimônio sem liberdade? Sem liberdade. Né? Então a gente tem uma liberdade meio restrita. Além disso, tem um fator que você citou desde o início. Minha família. Minha família é toda aqui. Eu não tenho um primo lá, eu não tenho uma prima lá, não tenho uma irmã lá, não tenho um pai lá, não tenho uma mãe lá. Então, eu já estou com 29 anos que saí de casa, saí em fevereiro de 1995. Então, volto a pensar, eu estou realmente pensando isso. Se houver uma possibilidade, uma permuta, uma sessão, às vezes os estados aí, mas é uma coisa a ser estudada aí, né? Ou algum concurso. Confesso que o concurso hoje, lhe confesso, é bem mais difícil, porque eu não estou estudando, como eu falei, concurso público, não é o fato de eu ser delegado de polícia. Eu vou fazer um concurso ali, vou fazer 30%, 40% de uma prova, não. Se eu não estiver estudando, meu irmão, mas estudando colado, você vê uma prova parecendo de física, você vai fazer uma prova de direito e física, porque hoje as provas alinhadas com o STF, já começa a questão, segundo o STF, segundo o STJ, negócio punk. Olha, mas a galera que está ouvindo a gente aí que pensa em fazer concurso público, olha as chaves, né, a orientação,
Iverildo está passando aqui para vocês. Ele é delegado de polícia, passou no concurso, está antenado todos os dias, porque o delegado tem que estar antenado todos os dias com os acontecimentos, né? Tem que estar por dentro da lei para poder seguir rigorosamente seu trabalho. Está dizendo a dificuldade que é em passar no concurso sem estudar, gente. Então, quem está nos ouvindo aí, que sonha em passar no concurso, dê o melhor de si, deixe a farra para depois que você passar no concurso, fazer a farra, curtir, comemorar. Mas agora é todo mundo estudar para poder fazer valer a pena. Não é isso, meu amigo? E isso liberta, né? O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. E hoje a gente tem... Ontem mesmo eu estava ouvindo um professor falando isso. A gente tem as dificuldades, mas a dificuldade sempre vai ter. E ela é para justamente dar valor até você dar valor naquilo que você conseguiu. Por outro lado, nós temos uma imensa facilidade. Hoje, cara, uma pessoa estuda pelo mesmo material, uma pessoa está em Salvador, está em Natal, está no Rio de Janeiro, na capital carioca, estuda, o cara está estudando lá por um material que o cara estuda na Laguna. O mundo se O cara estuda aqui em Riacho Santana, estuda em Santa Rita, basta ele ter o quê? Acesso ao curso, comprar um curso e outra, não uma coisa estratosférica que uma pessoa de lá de Laguna, de Santa Rita, de lá do Cambaitó possa ter, e outra, a gente tem a rede mundial de computadores, a gente tem internet, você vai, você acessível a todo mundo. Você selecionar, né? Você ficar só em TikToks aí, ficar só olhando fofoca, só em grupo de WhatsApp fofoca, não vai cair muito isso no concurso não. Então quem prestigiar o concurso vai ter que focar, tudo na vida. A vida da gente é renúncia, cara. A vida da gente é renúncia. Às vezes você olha para alguém que tem um patrimônio considerável, que passou num concurso público, que está aqui numa rádio, que tem tudo que você tem que renunciar. Para você passar num concurso, você vai poder ir em praia? Vai, mano. Não é só gênio que passa lá, não. Agora, não, se você não priorizar, tudo na vida é assim, da mesma forma o comerciante. O cara com as portas fechadas, o cara que vira as costas para o cliente, o cara que tá. Não, tudo. Ele vai ter que renunciar de muita coisa, olha, eu queria estar no sábado. Estou trabalhando, porque o concorrente está ali trabalhando. Exatamente. Quando você não está estudando, o outro está estudando, está ali acompanhando a jurisprudência dos tribunais superiores, está assistindo uma videoaula de um professor que dá uma dica, pegou aquele dinheiro que ia gastar com a cerveja todo final de semana, já investiu no material em PDF para estar lendo, está rachando com o outro, olha, tem custo para tudo, olha, 300 por mês você divide por 5, fica 60, e fazendo quem quer priorizar a carreira pública, né? E tudo na vida é renúncia. Um advogado a pessoa que quer trabalhar como advogado vai renunciar, vai para o final de semana, tá o cara aí, vamos tomar um aqui. Tá o cara lá peticionando, recorrendo, sabe? Hoje a gente tem isso, o PJE, né, que é eletrônico, você tem, muitas vezes o cara não está em audiência, mas está trabalhando ali no papel, está pesquisando, está lendo, está investindo em livros e tudo. E graças a Deus, a nossa cidade, por exemplo, eu digo isso com muito orgulho, aqui na 87,9, na cidade FM, como também falo lá para os nossos colegas, quantos médicos nós temos aqui, quantos fisioterapeutas, quantos advogados nós temos aqui, gente daqui hoje, salvo engano, não sei se está por lá mais, não é tal dizer, mas temos juízes federais, juíza federal que nos representa, que estava no CNJ, filha de quem? De lavrador, agricultor. Pois é, ontem, inclusive... Agora, você acha que uma pessoa dessa estudou pouco, que ela não renunciou tanta coisa, que os pais renunciaram tanto para poder chegar lá. Ontem, por exemplo, eu entrevistei aqui o Dr. Narlon, ele é pesquisador em saúde, e o cara está morando no Canadá. A mãe dele trabalha no Hospital Riacho na área da limpeza. O cara foi parar no Canadá com uma história de vida para contar fascinante. Ele fez muitas renúncias. E o cara hoje é doutor, é PhD, aliás, né? E ele, numa humildade, assim como você, contando a história dele com orgulho, falando das origens, falando das dificuldades enfrentadas, mas falando principalmente disso aí que você citou, que é muito interessante para quem está nos ouvindo, das renúncias que deve fazer. Para ele ir embora para o Canadá, ele teve que vender os livros que ele tinha comprado, já tinha estudado os livros e tal, para juntar dinheiro para ir para o Canadá, ele foi obrigado a vender os próprios livros.
para chegar lá, conseguir trabalhar e comprar mais. Então, tem que ter essa renúncia, tem que ter essa vontade, né? Acima de tudo, a vontade de querer vencer. Assim como você, que não achou tudo de mão beijada. Poderia ter ficado aqui na sua zona de conforto, mas não, decidiu dizer, não, eu vou escrever a minha história a próprio punho, não vou deixar ninguém, não é que meu pai tem uma condição melhor, que eu vou deixar ele escrever minha vida, não, eu vou escrever minha história de vida. Então eu quero dizer que eu te admiro muito por isso, passei a admirar mais ainda por saber a fundo um pouco mais da sua história. Quero te agradecer pelas lições preciosas que você passou para mim e para quem estava nos ouvindo. E tenho certeza que o senhor Valdemir e a dona Rosália estão nesse momento, e também a Vânia, a família toda, estão muito orgulhosos da pessoa que você se tornou, desse grande homem que você se tornou, de estar escrevendo a sua história com caneta de ouro, com muita responsabilidade, com muito afinco, dando, como a gente diz no linguajar popular, dando gosto à sua família de saber quem você é, de saber aonde você está indo, aonde você vai chegar. Meu muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, Veríssimo. Doutor Veríssimo, ele dispensou esse de colocar no carro do doutor. Ele disse, não, eu nem gosto que coloque doutor, não, chama de Veríssimo mesmo. Mas foi um prazer para mim muito grande recebê-lo aqui no programa. Agradeço por ter aceito esse convite e desejo boa sorte no seu trabalho, que Deus possa sempre iluminar seus caminhos, lhe proteger, porque é uma missão que enfrenta desafios desde os menores até os extremos, né, os maiores, né, são desafios grandes. Inclusive o estado que você trabalha agora está numa luta grande, né, com mais de 500 soldados, 500 policiais em busca de fugitivos. Então sempre tem esses acontecimentos, né, gigantes na sua profissão, mas eu peço a Deus que te abençoe e que você possa voltar sempre são e salvo para casa. Muito obrigado, meu amigo. Eu fiquei feliz demais com o nosso podcast, com a nossa entrevista. Viu? Muito obrigado mesmo. Ricardo, eu quem tenho a agradecer pelo espaço. De verdade. Você é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Obrigado. Você sabe disso. É uma pessoa que, como eu já disse aqui, ela tem uma história de vida muito bacana. Me conheço desde a época que você trabalhava lá no Banco do Brasil, né? Pois é, lembro. Ia comer as coxinhas lá em Lobó. É, rapaz, as coxinhas boas. Viu? Agradeço demais, agradeço aí pela paciência dos ouvintes. Mandar um abraço aqui, que eu tenho certeza que já tem um monte de mensagem ali dos colegas do Rio Grande do Norte que me receberam muito bem. Eu tenho amigos de verdade lá, pessoas que eu posso confiar, e aqui eu vou pedir assim, venha, perdão aos outros, mas vou citar um nome, Emerson Valente. É um cara muito bacana, um baiano que me deu muita força desde quando eu fiz o concurso, que ele me mandou essa mensagem, como me recebe na casa dele, com a família dele, uma pessoa extremamente bacana, além de outros lá que a gente já dividiu espaço, Vieira, entre outros. Então estou mandando um abraço a vocês, não me cobrem mais, um abraço. E a todos o pessoal aqui da nossa querida cidade ouvindo, desejar muito boa sorte, tá entendendo? Mas antes de tudo, dizer que tenham muito empenho, que no final a gente será recompensado. O esforço não é em vão, não. Você estuda, você pode passar uma noite estudando, você vai ter renúncia, você vai perder várias noites. Eu particularmente, por exemplo, gosto de estudar à noite, eu viro uma noite estudando, eu gosto. O dia para mim é menos produtivo, porque eu sou hiperativo, então à noite eu fico mais. E passei muitas delas. Porteiro lá do prédio que eu morava em Salvador, é testemunha disso, de me ver saindo 6 horas da manhã direto para a aula, já de virote estudando. Graças a Deus, tenho uma profissão hoje, um cargo que eu ocupo, que eu sou muito feliz. Vivo disso, como você falou, eu estou criando, desenhando a minha própria história. Eu sei que se eu precisar de meu pai, até tanto por dinheiro, qualquer coisa vai chegar junto, mas eu não tenho nem coragem de fazer isso, porque eu passei a minha vida inteira ele me apoiando. Então, hoje eu estou aí. Se eu puder auxiliá-lo, se eu puder ajudá-lo, minha irmã, qualquer desses precisarem de mim, algum parente, até com ideia, eu tenho dinheiro, sem precisar de dinheiro é para nos servir. A gente está aí junto. Graças a Deus, estou construindo minha história. E muito obrigado mesmo, viu? Valeu, meu querido. Muito obrigado. Boa sorte. Bom trabalho. Que Deus abençoe. E agradecer o pessoal do Rio Grande do Norte,
que estão nos ouvindo. Um prazer, uma honra muito grande saber que vocês estão acompanhando esse nosso podcast aqui no rádio, através do aplicativo Cidade FM. Muito obrigado, viu, a vocês todos, e obrigado aos ouvintes aqui de Riacho Santana, e os nossos patrocinadores, o Baratinho Materiais de Construção, Alto Posto Cidade, ainda Lojão do Márcio, Móveis Zelar, Dr. Heraldo Ítalo, fisioterapeuta, Romildo Farejador de Festa, Capas Riacho, Salão Inove, e ainda Casa de Carne Santana. E daqui a pouquinho eu vou citar o novo patrocinador que está entrando com a gente aí, aqui no programa Ricardo Guimarães. Vamos seguindo, gente, nós vamos juntos até o meio-dia, aqui no seu rádio.